melhor. Aqui eu fico mais perto e tenho a proteção do púlpito aqui, posso usar ele, posso ver aqui o que eu preparei aqui. Boa noite, né, irmãos? Eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, por gentileza, em Ezequiel 36, 27. Livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 27. Quem achou aí? Ezequiel 36, verso 27. Verso 27 diz assim: porei dentro de vós o meu espírito e falarei, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observareis. Deus tem uma promessa aqui, como tantas outras na Bíblia. É interessante que algumas promessas de Deus são continuações de outras promessas. Nós lembramos que em Gênesis 3, verso 15, Deus tem uma promessa também. A promessa de redenção, de Deus colocar inimizade entre o inimigo e nós, que se interpôs. Então Deus tem uma promessa ali, e para isso Ele mata um cordeiro. Lembrando também que Adão e Eva, sem entrar no mérito, mas antes da queda, eles possuíam uma natureza diferente de depois da queda. A natureza que eles tinham era uma natureza perfeita. Eles viviam da vida eterna em harmonia com o nosso Salvador, e eles não conheciam a possibilidade do mal. Eles nem sabiam que existia a possibilidade do mal, não conheciam a possibilidade do mal. Nós que somos pais entendemos às vezes melhor essa ideia de ensinar para os filhos o que é bom. O pai não quer que o filho aprenda o que é ruim, nunca. Se o pai puder sempre estar em torno do filho ou da filha, protegendo, de modo que eles nunca venham a experimentar o que é ruim, é isso que o pai e a mãe fará. Proteção. E Deus age da mesma forma, protege. Porém, todavia, entretanto, Deus não obriga que sigamos as ordens dele, nos deu o livre-arbítrio. Quando eles caem em tentação, o Espírito do Senhor sai de Adão e Eva. Logo eles percebem que estão nus. Ellen White fala que durante a era patriarcal, no livro Atos dos Apóstolos, página 20, ela diz que durante a era dos patriarcas, a era dos patriarcas, alguns profetas, ela diz que o Espírito Santo nunca agiu em plenitude. Não agiu em plenitude. É claro que toda conversão, toda mudança de comportamento sempre foi por obra do Espírito Santo e sempre será. Mas o Espírito Santo agia externamente no ser humano antes da cruz. Externamente, exceto os profetas. Nós podemos entender, como Deuteronômio 29 diz o seguinte, que as coisas reveladas pertencem a nós, e as não reveladas pertencem a Deus. Alguns mistérios que nós não entendemos, que não está descrito na Bíblia, nem o Espírito de profecia comenta, estas coisas pertencem a Deus, e não deve ser para nós objeto de especulação. Mas tudo aquilo que está revelado e descrito, devemos continuar examinando e se aprofundando cada vez mais. E aonde que se encaixa Ezequiel 36 verso 27? Deus quer pôr de novo em nós o seu Espírito, e o seu Espírito é a lei de Deus. Ora, como é isso? Simples. Nós acreditamos num único Deus, mas somos trinitarianos. Mas esse único Deus é em caráter, em imagem. A imagem, Adão e Eva possuíam uma imagem perfeita no Éden antes da queda, que era refletir o
caráter de Deus na sua plenitude. Após a queda, também ainda é possível refletir o caráter de Deus, mas pela misericórdia de Deus. Gênesis 3,15 é a misericórdia dele. Deus, sabendo que o homem havia pecado, ele vai ao encontro dele, propõe um plano de salvação, mas nesse plano Deus também estabelece suas regras, e ele diz: olha, agora com tristeza você vai matar esse cordeiro. E de anos em anos, de boca em boca, o ensinamento do Evangelho foi levado às pessoas. Nós sabemos na Bíblia que Adão viveu 930 anos. Você conhece alguém que viveu mais que Adão? Quem? Matusalém. Quem mais? Mais alguém? Os homens viviam muito, de tal maneira que o viver do homem, de muitos, era continuamente mal. Então você sabe que veio o dilúvio e Deus reduziu o período de vida do homem, não passa de 120 anos. É o que está nas Escrituras. Porque o homem se tornou demasiadamente mal. Mas o Evangelho vinha sendo levado de boca em boca, até que chegou um momento que Deus disse: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Por que um santuário? Porque o homem que só vivia agora 120 anos, ele foi caindo num problema chamado degeneração. A mente do homem já não era mais a mente de Adão quando caiu. O homem, ele se tornou diferente. Aquela estatura grande, maravilhosa, foi caindo. Hoje eu tenho 1,80 m, mas quantos metros Adão tinha? 4 metros de altura, o que diz o Espírito de Profecia, né? Então, havia grande estatura, grande inteligência, grande sabedoria, e eram capazes de registrar com grande precisão o Evangelho na mente. Então, o homem mudou devido ao pecado, foi se degenerando, essa é a palavra correta. Deus estabelece então: e me farão um santuário. E Deus dá a Moisés a ordem de fazer um santuário. Nesse santuário, Deus pede a Moisés: teria um pátio, um altar, uma pia de batismo. Dentro você teria um compartimento chamado Santo, e no outro compartimento o Santíssimo. No compartimento, no pátio, temos o altar e a pia de batismo. O altar lá fora simboliza a justificação. Quando o cordeiro é morto lá naquele altar, o pecador é justificado. O sacerdote se lavava na pia de batismo, na pia, mas também simboliza batismo, trazendo para os dias de hoje. Dentro do compartimento santo é a santificação. Nós precisamos santificar nossa vida, eu e você. E como santificamos a nossa vida? Com a presença do Espírito Santo, com as orações e com a Bíblia. Dentro do santo temos os pães, temos o altar de incenso e o candelabro com as 7 lâmpadas. Mas eu e você queremos entrar no compartimento santíssimo, que é a glorificação. É onde eu e você queremos entrar. É onde eu e você queremos permanecer e viver. Onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para fazer a purificação dos pecados de Israel, é onde eu e você queremos viver. Mas para vivermos lá, é preciso viver uma vida de fidelidade a Deus. Como diz nas Escrituras: temei a Deus, segui a Deus até a morte. Esse que é o verso. Segui a Deus até a morte. Andai nos seus caminhos até a morte. O que isso quer dizer? Que seja fiel por toda a vida, não só por 10 anos, não só por 5 anos, não só por um mês. Seja fiel a Deus por toda a vida. Quando eu e você podemos entrar no compartimento da glorificação? Quando Jesus vier nas nuvens do céu, num piscar de olhos, seremos transformados. Aí entraremos em definitivo no compartimento da glorificação. Jesus, ele inaugurou uma nova era quando ele veio. Que era essa? É o cumprimento disso que está aqui, ó. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos,
Ora, se o Espírito Santo é a lei de Deus, porque é o caráter, se Jesus é a lei de Deus, porque é o caráter deles, eles são um em propósito na sua mesma lei. Ora, se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho a lei de Deus, e é Ele quem me guia. Quando Jesus veio e se encontrou com João Batista, que ensinava o batismo do arrependimento, Jesus trouxe o batismo com o Espírito Santo, o batismo de fogo. Há um só batismo, não há dois batismos, há um só batismo. E o batismo do Espírito Santo é quando emergimos nas águas, batismo por imersão, batísio. Se você abrir sua Bíblia em João 14, verso 16, primeiro em João 3, verso 16, está dizendo assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra unigênito no grego quer dizer monogenes. Monogenes. Deus deu monogenes. O que é? Único. Não existe outro igual. Deus deu seu Filho Jesus unigênito, monogenes. Não existe outro igual a Jesus. Ele é único, assim como o Pai é único e como o Espírito Santo é único. Mas Jesus, lá em João 14, verso 16, nos enviou um Consolador. Jesus é o nosso Consolador, mas Ele foi embora e nos enviou um Consolador. E esse Consolador que Ele nos enviou é o Espírito Santo. A palavra lá, outros, nesse verso, é allos do grego. Allos quer dizer outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma substância. Ora, Jesus, que é Deus, envia Deus para estar conosco. Jesus veio em carne e habitou entre nós, e se fez carne, e foi Emanuel, Deus conosco. Mas Jesus foi e não deixou de ser Deus conosco, passou a ser Deus conosco através do Espírito Santo. E a palavra Consolador é Paracletos. Paracletos também tem uma conotação de advogado. Paracletos, Consolador. A palavra do grego Paracletos também é Consolador e tem uma conotação de advogado. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Se não fosse pelo Espírito de Deus, nós não teríamos os nossos pecados perdoados. Mas Jesus disse: a blasfêmia contra mim será perdoada, mas contra o Espírito de Deus não vos será perdoado. E que blasfêmia é essa? Toda vez que eu ou você cometemos um pecado, blasfemamos contra o nome de Deus. Ora, se eu blasfemei hoje, ou ontem, ou anteontem, e agora não há mais perdão para mim, há perdão para o pecador que se arrepende. Mas essa blasfêmia, esse pecado contra o Espírito Santo, todo e qualquer pecado é blasfêmia. Mas Deus, na sua sabedoria, dá tempo para que o Espírito do Senhor permaneça em mim e em vós. Quanto tempo Deus dá para o pecador que está em pecado com o Espírito Santo permanecer nele? Ora, essa é uma pergunta só para Deus responder, porque esse tempo quem dá é Deus. Deus sabe a justa medida que cada pessoa pode permanecer com seu espírito, com o Espírito dele, estando em plena rebelião com ele. Deus, na sua sabedoria, Ele intercede, Ele vai em busca do pecador através do Espírito Santo, mas dá tempo ao pecador. E o que é esse pecado? É rejeitar a voz do Espírito Santo, é não querer dar ouvidos quando Deus diz: isto é errado, aquilo é errado, não veja isso, não faça isso, não pense isso. O Espírito Santo é aquela voz que por trás da nossa nuca fala conosco, e essa voz nos diz por onde devemos andar e aonde devemos ir, o que devemos pensar. Ela nos aconselha e exorta, clama, pede para que você tome uma decisão.
Agora, como você pode entender esse assunto de ouvir a voz do Espírito Santo? É simples. Você pode se imaginar descendo a Imigrantes dentro de um túnel, daqueles vários túneis que tem lá descendo a Imigrantes para a praia, indo para a Baixada. De repente o trânsito para, você está dentro de um, os carros estão buzinando, a luz está acesa dentro do túnel, existem aqueles exaustores grandes, né? Quem já desceu o túnel para a serra sabe que dentro dos túneis existem exaustores para pôr o gás carbônico que os automóveis emitem para fora do túnel. Então eu tenho um barulho dentro do túnel do exaustor, eu tenho um barulho dentro do túnel do motor dos automóveis, e eu tenho barulho dentro do túnel, muitas vezes de alguém aqui ou lá conversando, e também do eco que isso tudo traz dentro do túnel, e alguém ali ou aqui que queira buzinar. Eu só tenho barulho dentro do túnel. Se lá na ponta do túnel eu colocar um canarinho cantando, alguém vai escutar? Não, né? Esse canarinho cantando lá na ponta do túnel, nós podemos imaginar a voz do Espírito Santo. No meio do barulho, eu não escuto a voz dele. Que barulho é esse? É o pecado. Quando eu escolho deliberadamente viver naquele pecado, meu coração vai se endurecendo de modo que eu só escuto o barulho do pecado. Eu não escuto a voz do Espírito Santo. Eu não vou escutar aquele canarinho lá no final do túnel cantando. Você pode se imaginar em um outro ambiente, você pode se imaginar numa floresta em que muitos passarinhos cantam. Você conseguirá distinguir um passarinho específico? Dificilmente, mas pode ser que sim. O que você está ouvindo, né? Quando eu endureço o meu coração de tal modo que eu rejeito a voz do Espírito Santo, eu não mais posso ouvir. Não porque ele não fale, não porque ele não cante, não porque ele não esteja perto de mim, mas porque eu escolho não ouvir. É uma decisão. E eu vou decidindo. Quer ver um exemplo? Eu decido sair da igreja. Não vou mais guardar o sábado. Aqui só tem adventista, né? Podemos usar esse exemplo. Não vou mais guardar o sábado. Aí, nos primeiros dias, a consciência machuca. De um dia para o outro, você está acostumado ao sábado, chega no outro sábado, você lembra, pelo costume que você tinha, o Espírito Santo se aproveita disso também, usa tudo isso para falar com você. Às vezes até manda alguém falar com você pessoalmente. E todas essas coisas você vai rejeitando, de modo que não escuta mais a voz do Espírito Santo. E quando não se escuta mais a voz do Espírito Santo, porque eu decidi, se eu tampo meus ouvidos, eu não posso mais ouvir. Eu decidi tampar. Se eu tampei aqui, já não escuto muito bem aqui. Se eu tampar o outro lado, eu não escuto mais. Então o Espírito Santo fala: mentir é pecado, profanar o sábado é pecado, adultério é pecado. Mas eu não escuto mais. Eu escolhi deixar o dedo aqui, Então não há salvação para uma pessoa nessa condição. Não porque não exista perdão, mas porque ele escolhe não se aproximar do perdão de Deus. Ora, então, uma vez que a pessoa está nessa condição, o que podemos fazer? É bem certo que o anjo relator permanece lá, embora a pessoa esteja afastada do Espírito de Deus, embora ela esteja longe dos caminhos de Deus. Ainda resta uma última esperança, que seria alguém interceder por ele. Porque eu posso estar com os ouvidos tapados, mas se alguém pegar no meu braço e me chacoalhar, eu tomo um chacoalhão, né? De repente eu escuto. Deus pode dar um chacoalhão na pessoa, uma última advertência, mas porque alguém está intercedendo por aquela pessoa, porque Deus ele tem que respeitar a vontade. A pessoa não quer ouvir, ele é obrigado a respeitar. E Deus inaugurou essa era, a era em que nós podemos ter a lei dele em nós a partir do Espírito Santo. Como saber que uma pessoa tem o Espírito Santo? Muito fácil. Gálatas 5, verso 22 e 23. Você pode abrir sua Bíblia e lá vem dizendo:
Como você identifica uma pessoa que tem um Espírito de Deus? E diz assim no texto: mas o fruto está no singular, não são vários frutos, mas um fruto. O fruto do Espírito é a Gálatas 5, verso 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. De forma nenhuma vai haver lei contra essas coisas, porque é a pura essência da lei de Deus. Se você pegar, são 9 características do fruto no singular. É claro, a pessoa pode produzir N frutos em outras circunstâncias, mas aqui é no singular. É um fruto com 9 características. E cada uma dessas características aponta para alguma coisa. Amor, essa característica, amor ao próximo, você pode lembrar do resumo da lei. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Essa característica pode te apontar para o resumo da lei. Alegria. O indivíduo que tem o Espírito Santo, ele é alegre. Você lembra das bem-aventuranças da Bíblia, que está lá em Mateus? Feliz, né? Feliz aquele que chora com os que choram. É uma lista de bem-aventuranças. Aquela lista se encaixa aqui na alegria. Longanimidade. Paciência. Mas paciência com quem? Paciência com aquele que pecou. Muitas vezes nós não temos paciência com o pecador. E achamos às vezes que o nosso pecado é sempre mais leve que o pecado do outro. O nosso pecado não é tão ofensivo a Deus. Sempre o do outro é mais ofensivo. O ser humano tem essa característica. Paciência. Paciência, mas com o pecador. Porque Deus veio para salvar o pecador e não o pecado. Outra, bondade, aquele que tem um coração reto. Isso é muito importante, a pessoa que tem retidão. Fidelidade, fé. Eu creio em Jesus. Eu só posso ter o Espírito Santo se eu creio. Se eu tenho fé, então se eu creio eu posso ter o Espírito Santo. Mansidão, essa parte é importante. A gente pensa, quando a gente vê essa palavra aqui no fruto do Espírito e fala de mansidão, que seria alguém calmo, né? Não, é humildade. Humildade. Aqui, nesse ponto, é humildade. E domínio próprio, de fato, é controle. É autocontrole. A pessoa que não se exalta por qualquer motivo, não sai gritando, berrando, mas tem autocontrole. Aqueles que têm o Espírito Santo têm autocontrole. Abre a sua Bíblia aí em Efésios 6, verso 17. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação e a espada do Espírito é a palavra de Deus. Às vezes eu faço uma brincadeira dizendo oração, leitura da Bíblia e meditação. Eu falo às vezes isso. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Qual é o capacete da salvação? É a Bíblia. Qual que é a espada do Espírito? É a Bíblia. E às vezes eu digo orar, ler a Bíblia e meditar. Por que orar em primeiro lugar? Porque se você não pedir a Deus que se aproxime de você para examinar as Escrituras, quem vai se aproximar de você para te ajudar a examinar as Escrituras é o demônio. E você não quer o demônio te ajudando a interpretar a Bíblia. Depois é ler. É ler. Depois de ler é meditar no que você leu. Leitura proveitosa. Eu convido vocês a cantar o hino 598. Vem o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, habita em mim, habita em nós. Porque o Espírito Santo é aquele que pode me transformar. O Espírito Santo é aquele que pode nos remir. Porque ele intercede por nós junto a Cristo. Cristo está no santuário celestial. Mas Cristo já disse: se blasfemar contra o Espírito, não tem perdão, porque é o Espírito que me convence.
Então vem Espírito Santo, habita em mim, habita em nós, habita em vós. Vem fazer morada em meu coração. Vem morar aqui comigo. Vamos orar assim como estamos? Santo Deus e Pai eterno que está no céu, obrigado, porque o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo, aquele que pode nos ajudar a mudar aquilo que tem que ser mudado na nossa vida. Amém. Que nós, e cada um de nós, venhamos a ouvir essa voz maravilhosa que é a do Espírito Santo, que fala ao nosso coração: andai pelo caminho estreito, não pelo largo. Essa voz que fala ao nosso coração: aqui você errou, aqui você acertou, então faça assim, faça assado. Essa voz maravilhosa de Deus que nos guia rumo à salvação. Amém. Que nós possamos tomar a palavra de Deus